Vamos adorar o Senhor, irmãos?
gente continua, né? Pode sentar, por favor. Oh, aleluia. É que a gente é tudo primo aqui, então a gente fica tudo à vontade, né? Eu nem me apresento, nada. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Eu sou Marcelino, primo do Tiago, primo do Eliese, primo, como é que é? Do Garcia. Primo de um monte de gente aqui. Acho que eu vou pegar uma cadeira, pode ser? Uma roda, a gente fica... Pode ser, vamos fazer uma roda? Pode fazer uma roda. É todo o pessoal aqui da sua igreja, né? Tá, então. Tudo pessoal do louvor. Baterista sempre também, Rafael. Rafael, eu primeiro também. Faz a roda, gente. Faz a roda, fica mais à vontade. Olha, essa cadeira é melhor, Thiago. Só não tire foto, tá? Meus irmãos, como eu disse, eu chamo Marcelino Cardoso, eu sou da igreja Vineyard de Piratininga, ou Vineyard, né, que o pessoal fala. Eu faço parte do ministério Vineyard desde o começo, desde o início mesmo. Eu tinha até cabelo na época, e era escuro. E é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu tenho tido a oportunidade de estar em vários lugares no Brasil, né? E eu sou lá da cidade de Piratininga. Vocês conhecem? Você conhece? Uma cidadezinha assim, minúscula. Hoje tem 15 mil habitantes. Foi lá que nasceu o Ministério Vineyard, né? Que a gente começou a divulgar o ministério aqui no Brasil. A gente não esperava, embora a gente esperava que algo de poderoso, de sobrenatural ia sair daquela cidade, né? Pastor Oswaldo, pai do Eliese, foi meu primeiro pastor, né? Foi onde na Igreja Batista me converti. Eu vim da Igreja Católica, meus pais eram da Igreja Católica, né? Meus avós também eram da Igreja Católica. Eu me converti com 18 anos. Já com 9 anos já tocava na Igreja Católica. Comecei a tocar violão com 7 para 8 anos. Já tocava num grupo lá chamado Clubinho. Então isso já estava no meu coração, né? Eu sentia alegria e prazer quando, mesmo na Igreja Católica, quando eu ministrava louvor ali. Interessante que na época o Pedro e o Miguel, nossos primos, eles já estavam na Igreja Batista, e a gente, como a gente morava na mesma cidade, e aprendendo a tocar violão com Pedro e tal, começamos o louvor, né? Aprendendo louvor. Vocês acreditam que a música Alegria Está no Coração foi eu que levei para a Igreja Católica? Se eu soubesse, eu estaria rico hoje, igual o pastor Salomão. E é verdade, né? Aquela música Meu Barco é Pequeno, né? Foi eu que levei para as crianças, né? São várias músicas que eu levei para eles. Essa música eu acho que é da nossa família, a Alegria Está no Coração. Não sei se é do Valdir, é alguém da família. Acho que não. Será que é assim? Se o Valdir tá rico? E foi quando eu comecei, foi na Igreja Católica. E aos 18 anos, através da música, do louvor, né? Meu irmão mais velho já estava na Igreja Batista,
E a gente, como a gente sempre andava de carro, ele colocava lá os CDs, né, blogos, várias canções. E aquilo me chamava a atenção, eu até cantava as músicas, né, mesmo quando estava na igreja católica. Aí um dia, Marcelo, vamos lá ajudar a gente, sabe, tentando me puxar para a igreja, né, vamos lá ajudar a gente. Aí eu estava meio afastado da igreja católica na época, aí eu fui para a igreja batista, mas eu fui para tocar, né? Que era legal, né? Tocar, fazer uma apresentação, dar uma oportunidade, né? Na época eu tinha bastante isso. Mas até que um dia Deus realmente, eu aceitei a Jesus, tive um encontro com Jesus, né? Inclusive foi o nosso tio Mário uma vez que foi ministrar lá. Ele fez o apelo, eu fui à frente, nunca me esqueço. É um privilégio. E a partir daquele momento foi quando eu comecei a me dedicar, né, ao ministério. Assim, comecei a entender um pouco. Até aquela parte, até mesmo na igreja batista, na igreja católica, eu era voluntário, né? Todos nós somos voluntários, né? Todos nós somos voluntários. Mas eu era voluntário, mas aquele voluntário assim, voluntário, não voluntário chamado, né? E antes de a gente entrar aqui, eu quero conhecer vocês primeiro, o nome de vocês. Eu ia começar assim. Eu já sei, Sou Thiago. Sou Thiago. Gustavo. Rafael. André. Geraldo. Cristiano. Olha, Neuri, pode chamar de Neuri. Giovana, Ana Clara. Essa vai ser difícil. Eu quero saber se você está na próxima. Giovana, Ana Não vai dar certo. Não vai, até hoje. Hoje a gente se confunde. Nem eu. Luísa João Diniz. Fazendo as trocas aí. Luciano, Edgar, meu irmão Adriano. Felipe. Prazer estar aqui com vocês. E aí, voltando ao assunto aqui, a respeito do que eu queria falar com vocês é sobre chamado e voluntário. É algo que eu aprendi bastante, né, com a minha própria experiência quando eu estava na igreja batista, né, ali, e depois que a gente se tornou. A igreja batista lá, ela existe até hoje, inclusive é um dos tios que está lá. Mas a gente passou por um momento de, vamos dizer, multiplicação, né? Vamos falar de divisão, porque na verdade multiplicou hoje. Foi da igreja batista dali que nasceu a igreja Vida de Piratininga, que é a princípio comunidade Vineyard. Depois a gente se filiou ao movimento Vineyard e se tornou a primeira igreja Vineyard no Brasil, que é a igreja Vineyard de Piratininga. E a igreja Vineyard, ela tem algo muito forte, que é a área da adoração, do louvor e adoração. E da palavra também. As pessoas acham que não, mas sim, a palavra também é muito forte na parte da palavra e também na parte do evangelismo. Amém. E acho que nem está precisando usar. E tem um texto de Colossenses 3, Paulo escreveu Colossenses. Ele estava exortando aquela igreja a se lembrar que eles morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo, né? E em Jesus a manifestação do Deus invisível, né? Ele enfatizou bastante isso daí. Isso daí eu acho que tem tudo a ver para a nossa vida cristã, para o nosso ministério. Ele falou do próprio ministério, do chamado dele aqui, da importância da gente entender e ter essa fé de que nós realmente morremos em Cristo e nós ressuscitamos com Ele. E a gente tem que sempre estar lembrando disso, sempre no ministério, porque a gente vai ter na vida e até mesmo no ministério momentos difíceis, como nós passamos, né? Na época da igreja batista, a gente
passou muitos momentos. Houve divisão, houve pessoas que saíram, pessoas que se perderam, às vezes por falta desse entendimento, dessa fé de que é tudo a respeito de Deus, né, a respeito da gente. Porque se a gente está no ministério pensando que é a respeito da gente, o ministério ele vai 20, 30 anos, não vai dar fruto, né? É tudo a respeito de Deus, é tudo a respeito de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Por ele. E esse estudo aqui que inclusive eu copiei da Greta, que ela ministrou no seminário, e tem alguns pontos aqui muito legais. Primeiro vamos ler Colossenses 3, 23 e 24. E diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, não para a homem, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, e que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a justiça feita, e nisso não haverá acepção de pessoa. Ele está falando aqui, no contexto aqui, falando de maridos, está falando dos filhos, do bom patrão, enfim, né? Que não deixa de ser um chamado, que nós temos de ser pais, né? Nós temos um chamado para ser pais, nós temos um chamado para ser filhos, nós temos um chamado para ser patrões ou empregados, nós temos um objetivo lá, cada parte dessa daí. E aqui, eu vou estar usando esse versículo: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Se a gente pensar, todos nós no ministério, a gente pensar e tiver isso no coração, vão ser difíceis conflitos. A gente vai ter comunhão. Eu vi aqui vocês se cumprimentando, já fui edificado. Ô mano, como é que tá? Né? Já fui edificado. Né? Eu tenho que testemunhar para vocês. As pessoas falam: peraí, Marcelo, vocês lá no Ministério Bíblico, lá no grupo de louvor, vocês não têm problema? Eu sou obrigado a falar para vocês que hoje não. A gente já teve lá atrás, mas hoje a gente não tem problema. A gente não tem problema com atraso. As pessoas são compromissadas. As pessoas, elas são interessadas. Elas buscam a excelência. E excelência é importante a gente saber que não é um lugar, aquele patamar lá, quero chegar naquele, não. É um lugar que você vai caminhar dia a dia. Se você é cantor, você vai fazer aulas, você vai buscar. Você é músico, você vai buscar aprender. Gente, olha, no meu tempo não tinha internet. Quando eu aprendi, não tinha. Está tão fácil hoje, que às vezes eu até esqueço que tem internet, né? Mas eu mesmo estou pesquisando, porque a gente mesmo, vou fazer 60 anos, mas a gente vive aprendendo, sempre aprendendo. E quando a gente tem pessoas, músicos, cantores, ou pessoas mais experientes que a gente vê que às vezes, aquela pessoa está num patamar, então eu tenho que acompanhar, eu tenho que correr, eu tenho que buscar, eu tenho que, né? E então é importante isso, a gente fazer o melhor, porque nós não fazemos para um, nós não fazemos para o pastor Tiago, eu não faço para o meu pastor, né? Nós não fazemos para Deus. E tudo que o pastor Tiago falava lá na frente, vocês têm que conferir na Bíblia, porque eu confiro tudo que o meu pastor fala lá na frente. Não é verdade? Com certeza. Não sei se você já recebeu alguma exortação, Tiago, e falou: meu irmão, aquela mensagem lá que você falou, será que está certo? O contexto está aqui, papapá. Não sei se você já recebeu. Porque eu já fiz isso com o pastor, né? Um outro pastor. Pastor, você ministrou isso aqui, mas o contexto está dizendo isso daqui. Papapá. Sabe o que ele falou para mim? Meu irmão, você está certo e muito obrigado por você me confrontar, porque eu preciso estudar mais. Pode ser que eu tenha caminhado por um outro caminho que não foi a respeito do contexto da Bíblia, foi algo meu, porque é natural nosso a gente fazer alguma coisa
e tirar algumas conclusões, né, Thiago? Como a gente, meu Deus, não é isso que o senhor está dizendo. Você liga aqui, tipo assim, isso mesmo que eu estou fazendo, tudo quanto fizer de fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Eu fico pensando, será que está dentro daquilo que a gente vai falar? E eu acredito que sim, né? Porque tudo na vida nós temos que fazer não como para homem, como para Deus, para Deus somente. Eu quero ler algumas coisas aqui para vocês, né? Sobre o voluntário e o chamado. O voluntário olha para o ministério como mais um compromisso que ele é obrigado a cumprir. Eu falo isso porque eu fiz isso. E meu pai também. Meu pai às vezes tocava comigo na missa, ele chegava em casa, pronto, missão cumprida. Missão cumprida. Tipo assim, outra coisa, não... domingo que vem tem que tocar na missa de novo, tem que tocar de novo, né? Era assim, era algo obrigado. Agora o chamado por Deus olha para o ministério como outra oportunidade para ser usada por Deus, né? Eu até coloquei aqui. O voluntário vê como obrigação, não como uma, né? Tipo, missão cumprida, como eu disse. Agora o chamado é mais uma oportunidade que ele tem de manifestar o dom que Deus deu, né? É mais uma oportunidade. Não vi a hora, tipo, eu não vejo a hora, hoje eu não vejo a hora que eu vou estar sendo escalado novamente. Porque lá nós temos 4 equipes. Então eu lidero louvor, um domingo sim, um domingo não, né? Lá nós temos 2 cultos da manhã e à noite. Mas hoje não é um peso para mim, né? Eu não vejo a hora de eu estar lá 2 horas antes, né? Porque ainda mais vocês que moram aqui em São Paulo, é tudo mais difícil. Lá pra gente não tem trânsito, não tem engarrafamento, não tem nada. Mas é 2 horas que a gente está antes lá. Mas eu vou com prazer, com alegria. Porque eu entendo que eu tenho um chamado, né? Outra coisa, o voluntário olha para as críticas construtivas com ressentimento, né? Por exemplo, o líder de louvor, o vocal, tal, chega lá um músico mais entendido e fala lá, ô Elias, dá um toque no pessoal do vocal, que vocês estão tocando naquela canção num tom muito alto, né? Porque não está favorecendo as mulheres, alguma coisa assim, alguém, sabe? Tem gente que fica triste com isso, fica ressentido com isso, né? Ou em outra área, meu irmão está tocando muito alto guitarra, vamos pegar no pé da guitarrista, né? Não, tá bom. Gente, nós somos aqui, a gente volta para aqui, somos para servir a Deus. Então, o chamado é agradecido pelo retorno que as pessoas dão, tá? O seu trabalho, porque ele sempre quer crescer, né? Sempre quer melhorar. Então, agradeça, meu irmão, obrigado, porque, né? Então a gente tem que ter isso em coração. O voluntário sempre está armado, né? E se o pastor falar, então, aí pior ainda. O pastor fala, irmão, vai lá, irmão, você que é mais amigo dele, né? Fala para ele, né? Para não criar conflito, porque às vezes o pastor já detectou que aquele irmão tem um problema. Então ele já, né? O problema é que Deus vai tratar, lógico, porque Deus é amor, Deus vai, né? Conforme a pessoa vai abrindo o coração, Deus vai tratando. E o chamado tem sempre interesse em saber a opinião das pessoas. Eu gosto, lá nosso líder do louvor lá, a gente sempre dá um feedback, né? Uma avaliação. Nós somos em 6 líderes do louvor lá. A minha equipe é eu e o André, a gente reveza para liderar.
E a gente faz uma avaliação. A gente conversa, e aí, o que você achou? Não, foi benção, não foi benção. Só que eu achei que você deveria continuar mais no período de ministração. Acho que você se segurou demais, você falou demais na parte, na transição, não precisava. Acho que você extrapolou, às vezes, na parte da administração. Né? Você às vezes não deixou a igreja respirar, você ficou orando o tempo todo e falando. Você não deixou a igreja respirar e tipo assim, e se expressar. Porque acontece isso, não é? No impulso, aí você está tão empolgado liderando o louvor dali, você não deixou a igreja respirar e nem responder para aquele momento que Deus estava. Então a gente conversa um com o outro, né? Ou, mesma questão do tom, André, pessoal, o tom lá ficou muito alto, a igreja não respondeu porque o tom estava muito alto. É importante, né? Saber o tom exato que a igreja responde. Porque não é uma apresentação que a gente canta, a gente está aqui, como o pai da noiva. Né? E qual que é a função do pai da noiva? É levar a noiva, a igreja até o noivo. Eu costumo dizer o seguinte, que o melhor período de louvor que nós vamos liderar, vocês nunca vão esquecer essa frase que eu vou falar para vocês. O melhor período de louvor que vocês vão liderar aqui, sabe? Vai ser o período de louvor que as pessoas não vão lembrar de quem estava cantando, quem estava tocando. Vão lembrar simplesmente que a presença de Deus foi manifesta poderosamente. Quando a presença de Deus é manifesta, as pessoas, ela nem se lembra quem estava cantando, quem estava tocando. Né? Continuando aqui. O voluntário, ele dedica o mínimo de esforço necessário. Do jeito que tá bom. Eu conheci igrejas que estão do mesmo jeito até hoje. Toca do mesmo jeito, as mesmas músicas, sabe? É difícil. Eu que caminhei, eu que ando bastante lugar aí, mas eu estou falando, estou lembrando de algumas igrejas, alguns irmãos. Mas assim, eu fui em uma igreja em Cascavel uma vez, eu ensaiando o pessoal e tinha um saxofonista. Então ele tocava todas as músicas, né? Junto, né? Só vem essa hora que o cara tocando. Aí peguei, falei, meu irmão, vamos simplificar isso aí. Vai ter uma parte que o irmão vai tocar, o contratempo aqui e tal. Deu um trabalho para ensaiar, mas deu um trabalho para ensaiar. O que aconteceu na hora? Ele fez aquilo que ele sempre fez, que costumava fazer. Tocava o refrão, eu cantando e... Nossa! Inclusive, semana retrasada eu fui numa cidade perto lá, aí eu tinha uns irmãos lá dessa igreja. Marcelino, me deu dó de você daquele dia. Olha que dia. Depois eles me fizeram lembrar disso aí. Gente, porque a pessoa, ela aquilo que ela faz sempre, ela não consegue, né? Não tem estímulo para fazer. Então ela não está, ela não dedica, né? Agora o chamado, ele dedica o máximo esforço. Ele se dedica, né? Mesmo na nossa correria que nós temos hoje, tanto trabalho, deu 15 minutos para mim passar, ouvir aquela música, tentar tirar. Cara, você se esforçou, né? Então você vai aprender, você vai entender que 15 minutos é muito pouco. Você vai tentar buscar outro tempo, outro horário para você, sabe? O chamado é assim, porque nós não fazemos para onde? Nós fazemos para Deus. Glória a Deus. O voluntário, ele fica muito acomodado, sentado, reclamando das inúmeras coisas que estão chateando, né? O voluntário, não vou porque eu não tenho dinheiro para abastecer o carro, não vou porque eu perdi o emprego, não vou porque o irmão
ele tira o meu retorno. Eu não vou porque o baterista toca muito alto, né? Tudo chateia a pessoa, né? Agora o chamado, ele assume a responsabilidade, ele está sempre. Não, lá o quartinho do louvor lá tá, precisa dar uma organizada. Ele vai lá, se dispõe, vai uma hora antes e vai e arruma um quartinho. Ou na parte do som, precisa ajeitar a parte do palco, deixar os fios tudo escondido, alguma coisa assim, né? Que os músicos são sempre em detalhista. Ele vai lá e se dispõe, né? E outras coisas mais que vocês sabem, que eu acredito que vocês sabem. O voluntário, isso aqui é legal. O voluntário sente-se ameaçado pelos dons e habilidades dos outros. Aí se chega um irmão um pouquinho melhor, que canta diferente, que tem, já se sente inferior, sabe? Meu Deus. Eu me lembro que quando eu estou na igreja camonista desde o começo, né? Aí chegou o Fabiano, né? Chegou o Fabiano. E as pessoas, graças a Deus, ele chegou no momento que eu estava maduro já, né? As pessoas, mas peraí, mas o Fabiano está liderando o louvor, em tal culto lá especial, o Fabiano liderou, por que você não liderou? Você que está mais tempo na igreja. Gente, é para Deus, né? Essa liderança está achando que o Fabiano está melhor para liderar aquele. Amém. Então, assim, a gente tem que estar com isso no nosso coração, que não é para nós, é para Deus. Agora, o chamado sente-se seguro pela direção de Deus em sua vida, né? Foi isso que eu senti. Eu tinha a direção de Deus. O meu chamado era aquilo. E aí o chamado não foi o chamado do pastor quando fez para mim, vem tocar no Ministério Louvor. Não é esse chamado, é o chamado de Deus. Deus fez o chamado para mim e eu atendi esse chamado. Então, eu tenho convicção que foi Deus. Então, eu tenho essa direção, eu tenho essa certeza. Não vai ser pastor ou homem nenhum que vai me tirar isso. Já teve momentos na questão da gravação, teve uma época que eu não gravei, teve um CD que eu não fui convidado para gravar, né? Pra, tipo assim, fiz uma música, mas eu antigamente fazia todas as músicas. As pessoas da igreja, não, mas por quê? O Marcelinho. Gente, calma, deixa quem está na liderança agora, que está querendo, deixa eles, né? Eu nunca deixei de servir a minha igreja, porque para mim, prioridade não foi gravar CD, prioridade para mim foi a minha igreja, né? Tanto é que quando a gente gravou o primeiro CD, o pastor falou o seguinte, que a gente não tinha ambição de ser conhecido no Brasil. A gente gravou o CD Vem Essa Hora, pessoal, porque a gente queria gravar as nossas músicas, registrar para soltar para as nossas igrejas vindas, que estava tendo movimento no Brasil já. Então foi para isso, já lá no Pará, lá no Norte, tinha várias igrejas. Tanto é que o lugar que tem mais igreja da Vinha é no Pará. Tem os ribeirinhos, nós temos uma igreja que tem um barco lá, que eles fazem trabalho de odontologia, eles têm avião lá, inclusive, já. Olha, o pessoal são evangelistas. Assim, e a gente gravou esse CD para isso. O que aconteceu? Explodiu. Aí começou convite. E aí, pastor Brito, o que a gente faz? Atende os convites. Poucos convites, porque prioridade para vocês, eu quero ver vocês aqui no culto de domingo. Prioridade para vocês é um ministério aqui. E além de tudo, a família é uma prioridade. Se vocês começarem a viajar, né? Hoje a gente gravou agora o DVD,
E há pouco tempo atrás, uma irmã falou o seguinte, não, pessoal da Vênia, por que vocês estão tão sumidos? Vocês se desviaram, alguém se trabalha? O Fabiano falou, não, minha irmã, a gente está lá na igreja, todos nós estamos na igreja, nós estamos num grupo caseiro, os nossos filhos estão na igreja, nós estamos firmes ali, então não deu nada de errado, deu tudo certo. Nós estamos para servir a Deus, o momento que Deus quer. Se Deus quer que a gente esteja lá em cima hoje, tudo bem, não, né? E aí, por isso que eu acredito que o Ministério Bíblico tem uma longa vida, porque a gente está formando outras pessoas. Tem uma garotada lá muito especial, assim, uma menina que canta muito, tá? Uma molecada nova, assim. Então, quer dizer, as pessoas geralmente, os primos sabem, né? Mas as pessoas não sabem nem que sou eu que sou do Ministério. Eu fui no Oiuerê, lá que é do Paraná, e foi no meu aniversário dia 15 de junho. Aí eles fizeram um churrasco, descobriram que foi meu aniversário no dia 15. No dia 16 eles fizeram um churrasco, numa casa do irmão lá. Aí fizeram churrasco, nem falou. No final que apareceram com o bolo lá, a dona da casa. Vamos cantar parabéns pro Vineardi. Como se o meu nome fosse mas aí isso é de propósito, porque a gente não quer que tipo, tenha o nome, fulano do tal. Não. Sim, legal. Que legal. Porque tudo a respeito de Deus, de Jesus. Glória a Deus. É legal essa parte, né? Então, se sente ameaçado pelos dons e habilidades dos outros. Isso aqui é algo de uma pessoa que está imatura ainda, né? Uma pessoa que precisa crescer em fé nisso a respeito de que precisa morrer e precisa ressuscitar em Cristo, né? Uma pessoa que precisa amadurecer. Eu confesso para vocês que eu passei por isso, né? Lá atrás eu passei por isso, né? Ainda bem que nós temos o Espírito Santo, né? Que não desiste da gente, né? E sempre está lá. Peraí, ó. Por que esse sentimento? Por que você está sentindo isso? Né? E a pessoa fala, não, eu te chamei. Você é exclusivo, só tem você, não tem outra pessoa. Deus fez, sabe? Então, por que eu vou ficar preocupado se o fulano tem uma voz X, toca melhor? Não, assim, cada um tem uma voz chamada. Mas relacionado, o voluntário não busca estudar para se preparar, para melhorar. Pois ele é voluntário mesmo, né? Qualquer coisa serve, né? Se quiser, assim, se não quiser, né? E a gente vê isso, né? Com certeza a gente vê isso. O chamado, ele sempre está tentando melhorar. Aí eu estava ouvindo uma ministração uma vez sobre a excelência. A gente ouve falar muito de excelência. Excelência é o topo, né? Não, a excelência é o passo a passo que você dá, buscando, melhorando sempre exigindo o máximo de você. Isso é excelência. Porque mais que qualquer outra pessoa, Deus sabe daquilo que você tem. Porque foi Ele que deu o dom para você, foi Ele que deu o dom para mim. Então Ele sabe o limite que você está, Ele sabe o limite que você pode chegar e que Ele quer te ajudar a chegar, né? Vocês, não sei quanto tempo de ministério, eu já faz 5 anos, mais de 30 anos que eu estou, né? Eu acho que hoje eu estou melhor que antes, né? E você deveria olhar para você assim dessa forma. Ó, hoje eu canto melhor que antes. Quando eu ouço às vezes o mesmo CD, tá? Vem assim, ó, né? É do René, que também é, né? Reina em mim, não. Eu nem ouço.
mixagem, né? Aí, ó, resolveu. Agora já no outro, no hangar, já ficou uma mixagem melhor, né? Mas assim, a gente tem que ter esse senso também da gente olhar pra gente e criticar, mas peraí. Nossa, lá atrás eu cantava melhor. Né? Porque pode ter certeza que lá atrás você estava aprendendo, você estava estudando. Aí você parou, você regride, né? Tudo que você, né? Fica sem tocar violão, fica sem tocar teclado, um mês para você ver, né? Vai enferrujar, né? Dá enferruja, né? Fica sem tocar bateria 2 meses, por exemplo. Né? Você tem que dar aquela aquecidinha. Enfim, a gente precisa. Está quase acabando, só falta. O voluntário também ele é cego com as necessidades do ministério. Ele quer chegar aqui e está tudo pronto. Né? Ele quer chegar aqui, se possível, até a água em cima para ele tomar depois. Né? Ele não está interessado se o irmão está passando a necessidade. Não digo o irmão do ministério, o irmão da igreja. Né? Porque as pessoas da plateia estão vendo a gente. Como estão vendo a gente. Né? Inclusive, se essas pessoas, as pessoas, elas percebem quando alguém não está ligado no ministério. As pessoas percebem. Aquela pessoa lá parece que é um peixe fora d'água, né? Porque ela não está envolvida com o ministério. Já o chamado, ele sempre está orando, está sempre intercedendo e prestando atenção nas necessidades do ministério, das pessoas e também da parte do ministério também em si. O voluntário ele desiste na primeira diversidade, ele já desiste. Né? Se ele tem uma diversidade na casa dele, né? Perdeu o emprego, sabe? Ou às vezes na questão do ministério mesmo, primeira confronto que ele tem com algum irmão do ministério ou mesmo do grupo, ele na hora ele já não vou mais porque estou sendo aceito, o irmão não me escalou, sabe? Escala mais aquele irmão. Já o chamado ele permanece, ele continua sempre. Ele, apesar dos obstáculos que ele vai enfrentar pelo caminho, ele está firme lá porque ele foi chamado por Deus, ele foi chamado para longe. O voluntário ele é mais propenso a ciúmes e inveja. Ai, se eu tivesse aquela voz. Ai, se eu tocasse aquela guitarra. Ai, se eu tivesse aquela guitarra, né? Fender. Ai, se eu tivesse aquele teclado. Isso é ciúme. Vocês estão entendendo? Ai, aquela irmã maravilhosa. Nossa, aquela irmã é disposta, ela está disposta sempre. Sabe? Agora o chamado glorifica a Deus por Deus distribuir habilidades espirituais. Poxa, por exemplo, lá na nossa igreja, a gente está numa fase assim, está chegando muita gente e tem lá o pessoal do ano, os adolescentes, eles fazem, depois se vocês fizerem a conversa, pela AMP e Viner Piratininho. Você vê a garotada, eu fico de boca aberta, molecada, tocando e cantando, sabe? Né?
E a gente, isso é fruto de oração nossa, porque a gente lá atrás, poxa, eu já estou com. Isso é recente, coisa de. Não faz 10 anos. A gente da banda falava, tá bom, a gente está aí na banda, e aí? Quem que vai vir atrás da gente? O que a gente está deixando de Legado. né? E a gente começou a orar, investir nos filhos, cobrar os filhos, né? Despertar isso aí. Não só na área do louvor, assim, na parte musical. Lá o pessoal da parte de vídeo, de áudio, assim, os caras precisam de ver que é legal. Estão estudando, muito legal, assim. Nós temos que glorificar a Deus quando Deus manda as pessoas talentosas para a nossa igreja, para a nossa congregação. A gente tem que aprender a receber. E principalmente músico. Músico é um artista. Todo artista é muito difícil lidar, gente. Pastor, você sabe disso. Todo artista é muito. Tem que saber conversar, né? Tem que ser. Mas isso é natural do artista. Então a gente não pode também. Eu sei que tem muitas igrejas que perderam muitos músicos bons, porque não tiveram habilidade de conversar, né? Não, o irmão tá tocando nem uma vez eu fui tocar no Paraná também, e tem um irmão que toca comigo guitarra, ele é professor de guitarra, toca muito. E ele, na época da pandemia, acabou as aulas, não tinha aula. Não tinha, os alunos, perdeu os alunos, não voltava mais. E ele tem uma criança, uma filha, a mulher dele trabalhava, mas não estava dando. Aí ele chegou, nossa, né? Seguinte, eu fui convidado para tocar no barzinho toda sexta-feira, né? Vamos pagar um cachê e tal, papapá. Toda sexta-feira. Mano, você precisa colocar comida na sua casa, né? Mas isso porque ele frequentava o grupo caseiro, ele frequentava a igreja, ele está bem casado, né? E a gente continuou monitorando ele. E aí, igreja, como é que tá? Gente, tô lá porque eu preciso mesmo, porque, né? Mas a gente tem que saber, né? Tem aquele que é propenso, não, vou tocar lá e boa. Não é assim também, né? Deixa se influenciar muito. O voluntário, ele se retrai e entra em conflitos pessoais. Ele não gosta de ser confrontado, né? Às vezes tem um conflito com o irmão, ele prefere engolir aquilo, levar. O ministério está assim, ele não consegue, ele não abre para o irmão, tá ali, não consegue abrir para o irmão, ou pedir desculpa, ou falar que o irmão ofendeu. Ele não consegue. Até que um dia ele vai sair. Ele sai do ministério, ele sai porque ele não consegue. Lá o chamado, não. O chamado, ele busca resolver todos os conflitos. Ele sabe que isso é a importância do relacionamento. Porque quando nós somos um corpo só no ministério, você já não pode, tem que chegar e conversar, pastor, eu estou assim porque o irmão fulano tal, ele falou para mim que eu estou tocando muito alta a bateria, então o irmão da guitarra está fazendo muito, está usando muito drive. Não, aqui não. Aqui nós somos libertos. Então, já o chamado, não, ele busca resolver.
Chega e conversa, sabe? Ora, assim, quebrando. E pergunta, e o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa de errado e tal? Você falou para mim daquela forma, então não foi agradável, isso está machucando meu coração. Eu já cheguei e já falei para o pastor isso. Eu cheguei e falei, não deixei passar. O pastor falou, meu irmão, desculpe, eu não percebi. Porque às vezes, eu sei de pessoas que se o pastor não cumprimentar, passar do lado e não cumprimentar, Eu já conheci gente né, assim. Thiago? O irmão não cumprimentou. Sabe? Então é. Isso aqui é muito importante. O voluntário tem como sua principal fonte de desempenho os seus dons e suas habilidades. O voluntário, ele tem como sua principal fonte de desempenho os seus dons e suas habilidades. Não precisa, eu sei, eu sou o cara. Né? Eu toco mesmo. O que você tocar, eu toco. Né? E vai tentar envolver, manipular a igreja com a sua voz, com os seus alcances, com tudo, né? Tolo, né? Vai chegar uma hora que ele vai decidir. O chamado sabe que ser usado por Deus é a melhor recompensa que alguém pode ter em sua vida. Glória a Deus. Olha, gente, uma vez, isso me veio à memória agora. Teve uma época que eu falava, Deus, tantas pessoas já me viram cantar, né? Mas eu quero algo maior, eu quero algo sobrenatural para exaltar o seu nome. Porque às vezes a gente é humano, a gente fala, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu devo continuar? Né? Aí teve um grupo de casais que a gente estava participando, eu e minha esposa, e foi um encerramento. E nesse encerramento, vários casais assim. Então a gente tinha que falar como foi o encontro de casais, como veio o encontro de casais e tal. Aí a irmã, acho que tinha acho que uns 50 casais aqui. A irmã falou, então, eu me converti aqui, minha primeira vez que eu vim aqui na igreja, o Marcelinho estava liderando o louvor. Aí ela falou, Marcelinho, o que eu fiz? Marcelinho estava liderando o louvor, e no meio do louvor, ele falou que ele teve uma impressão de que tinha uma pessoa, olha só, eu nem me lembro, que estava sozinha ali, o marido não estava, e ele falou que Deus estava falando para ele não desistir, que Deus vai trazer o marido para perto dele também. Eu nem me lembrava, ela falou isso lá. Aí Deus falou na hora, tá vendo? Eu tenho feito. Esse foi um exemplo. Glória a Deus. E Deus tem feito, irmão. Deus tem feito. Deus tem nos usado. Às vezes Ele não mostra, mas Deus tem toca o coração. Gente, a música quebrantada que a gente recebe de testemunhos, sabe? É demais. Outra música também, Perdão e Graça, não sei se vocês conhecem. Eu recebi no meu e-mail uma irmã que é no meu obrigado, estava falando assim, eu tenho que contar um testemunho para você. Meu marido, eu gravei, assim que a gente comecei a ouvir o Adorando em Casa, né? Que a gente gravou aquele CD Adorando em Casa, tem Perdão e Graça. A hora que chegou nessa música, eu comecei a ouvir e meu marido também. E ele falou, mas que música bonita. Ele não era convertido. Mas que música bonita. Que ela fez, ela pegou, gravou no pendrive dele, só essa música. Ele começou a ouvir só essa música. E Deus começou a falar com ele. Ele é, acho que ele está vivo ainda, gerente de um banco. Ele foi numa empresa visitar um dono de uma empresa.
resumindo, ele foi até essa empresa, não sei se ele foi levar alguma cobrança do banco para ele, o dono da empresa. Sei que ela contando que o dono da empresa com um revólver e deu um tiro na cabeça dele, Meu Deus. desse irmão. E ele, né? E se matou. O dono da empresa se matou. Olha só. Aí ela contando que foi difícil, porque além deles ter passado pela UTI, ficaram na coma, feito cirurgia, ele escapou daquilo, mas para provar que ele não tinha nada com aquilo. Aí descobriram que não tinha nada de pólvora na mão, né? Ele foi liberado. Mas que ele testemunha que até hoje que a música que ficava no coração dele é Vai Chover, Perdoe, quando ele estava na UTI e tal. Gente, olha só, como Deus, o alcance de Deus alcance é demais, né? E agora é a última, tá, gente? Tá bom. Era isso. Isso acho que... Entendo que eu não estou aqui para apontar para ninguém, tá? É sim coisas que eu vivi e vejo muitas igrejas, né? Se você, talvez você tenha se encaixado em alguma delas lá atrás, hoje você já está, né? Mas a grande questão aqui é que nós fazemos, o que nós fazemos é para Deus. Não é para o pastor Thiago. É para Deus, né? Pode ser que vocês vão ter alguns obstáculos a passar ainda, mas lembre-se sempre disso. Tudo que nós fazemos é para Deus. Se eu tenho um chamado, de fato, no ministério do louvor, né? Ou no outro ministério, porque isso aqui envolve não só no ministério do louvor, é no ministério, todo ministério pastoral, né? A gente sabe que tem algumas igrejas que pagam, né? É músico, sei várias igrejas que músicos ganham, né? Amém? Está funcionando assim, né? Mas a gente acredita que Deus, quando chama, gente, eu nunca fui numa escola de música. Eu aprendi a cantar sozinho, tocar sozinho. Como vocês sabem, a minha família, do lado da minha mãe, que é do lado deles, tudo músico. Tem muita gente. E pro lado do meu pai também. Meu pai era um músico muito bom, sabe? Tocava acordeon, inclusive aprendeu o violino. Mas ele também nunca foi em escola nenhuma. Então há um dom natural, né? Que eu cresci muito porque graças a Deus me colocou no meio de um povo muito bom, né? Muito bom musicalmente e principalmente muito simples, muito humilde também. Não adianta nada você saber muito e não ter simplicidade, porque quando nós começamos a tocar lá em cima, a Viner costuma dizer que menos é mais, né, Rafael? Você já ouviu falar isso? E para o músico, não sei se você sabe, é mais difícil tocar menos do que você tocar mais. E eu falei para esse saxofonista, só faz isso aqui, né? Menos é mais, né? E a gente vai lá, geralmente o melhor músico não mostra lá, porque ele está ali como uma fração, tipo, é um corpo, né? É um encaixe, né? É isso daí, gente.
Aí eu ia falar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora, se eu não souber responder, o pastor Thiago tá aqui. Nesse mercado gospel, música em alta e tudo mais, você já vem com uma longa data aí, de uma caminhada muito boa, né, composições, todo o Brasil já cantou, fora do Brasil. Você como influenciador, né, que tem uma voz que alcança a liderança de outras bandas, de outros setores, né? Você consegue influenciar? Qual que é a sua experiência assim, nesse mercado, onde a gente vê claramente hoje uma parcela de músicos que fazem música comercial, música para vender, né? Música ali numa outra proposta, não a de adoração, né? Como a igreja precisa, né? O enredo e tudo mais. Você tem conseguido espaço de influência para influenciar outras pessoas, assim, falando diretamente com a liderança de outras bandas? De outras igrejas? De outras igrejas? Sim, graças a Deus, porque pelo fato da gente ser conhecido, da Vineyard, e a credibilidade que a gente tem também, as igrejas elas estão clamando por ajuda. Estão clamando, principalmente na área do louvor. São igrejas que precisam de ajuda urgente. E o nosso ministério é para facilitar, a gente busca facilitar, tanto é que as nossas músicas são fáceis de tocar, né? São fáceis de tocar, fáceis de cantar. Isso porque a gente está a trabalho da igreja. A questão, só para vocês saberem, a Vineyard, eu não ganho nada. Nós todos somos voluntários, como chamado. Tem gente que não ganha nada. Não tem. Eu fui em Goiuerê, né? Aí tem um irmãozinho lá e tal. Aí eu cheguei, o meu carro é um Gol, 2012, modelo 13, tá aqui, ó. Né? E cheguei lá e esse irmãozinho tinha um Gol também. Eu tenho Gol também? Achou que ia chegar com uma BMW. Qual o problema? Aí até explicar para a pessoa que a gente não ganha nada, né? Eu ganho direitos autorais, eu tenho 2 músicas gravadas na Vineyard, que é a Tua Graça, a Tua Presença. A gente ganha alguma coisa por parte da interpretação, às vezes, mas é coisa assim que vocês não acreditam, coisa, sabe? Pagar uma paçoca pra vocês. Mas assim, você em particular, você nunca pensou em fazer dinheiro com a música, as suas composições, o seu trabalho musical mesmo? Você nunca passou na sua cabeça? Você falou assim, cara, vou deslanchar aqui nesse mercado? Não, nunca pensamos. Eu nunca pensei. Assim. A gente sempre pensa quando a gente grava, em abençoar as pessoas, em servir as pessoas, né? Porque Deus escolheu ser amado no próximo, né? Deus escolheu ser adorado no próximo. Jesus escolheu ser adorado no próximo, né? Então, tudo que a gente faz no próximo, né? Se recompensa que a gente maior que a gente possa receber, né? Lógico, se tiver algum irmão que quiser me abençoar, uma BMW, eu aceito. Existe um movimento, eu não sei se ainda está em operação, né? Vou colocar assim. Eu não sei se na sua cidade ou era no sul, não lembro de ter visto alguma coisa assim, do movimento 24 horas de oração, organizado e dirigido, né? Por bandas consagradas aí do mundo gospel, e que esse movimento estava bem tenso, né? 24 horas de oração, era louvor e adoração. Aqui na nossa região, por exemplo, acho que se inspiraram nesse movimento de lá, e começou algumas épocas aqui, algumas igrejas fazer o mesmo, né? Não eram todas, tal, era um movimento
assim, acanhado, mas com uma proposta de 24 horas de oração e louvor. Então era louvor e adoração, louvor e adoração. A palavra assim era mínimo, porque a proposta era louvor e adoração. Eu não sei se você chegou a participar disso. Graças a Deus. Graças a Deus não. Porque para mim, assim, para mim, eu falo por mim. Eu acabei de falar que Jesus escolheu estar amado no próximo. Tem tanta gente precisando de ajuda. A gente já pensou a gente ficar 24 horas. Olha, eu acho que Jesus não ia estar nessa reunião. Acho que Jesus ia estar ajudando o próximo. Sabe? Entendeu meu raciocínio? Sim. Porque às vezes, se é o objetivo de salvar, alcançar pessoas, sim, estou dentro. Mas se for um momento, não, vou fazer um momento 24 horas de oração. Deus está sendo adorado 24 horas o tempo todo. Deus está sendo adorado. E Deus não está carente de adoração, não. Não, eu digo até assim, vocês não pegaram aqui um exemplo, que o Vale da Bênção, né, um lugar aqui próximo de nós, eles têm lá um movimento de 24 horas de oração, mas é uma... De oração. é uma proposta para orar pelas nações, né? Enfim, Sim, tem uma abrangência muito grande. Então, não é uma perda de tempo, não é uma exclusividade, é alguma coisa que avança e avança muito bem, né? Já que o irmão falou chamou bandas, né? Então por isso que vai ser um momento de oração. Sim, estou dentro. Vamos orar pelas nações, vamos fazer 24 horas de oração. Entendeu? Aqui a oração vai 100 horas de oração, né? Época de carnaval, o pessoal costuma fazer isso, 100 horas de oração. E teve aquele doutorado nos Estados Unidos, enquanto o pessoal estava naquela faculdade lá. Sim. Quando acontecer, gente, fica aqui o dia inteiro. Orar é desafio. Vai, sabe? É uma coisa de Deus, né? É uma coisa de Deus, vai, pessoas vão se converter, pessoas vão se curar, pessoas vão ser tocadas, né? Entendeu, irmão? Eu queria perguntar, mais um compartilhar seu, assim, da sua experiência, quando era a sua ministração. Como que era essa interação com a banda, a escolha de louvor sua, assim, né? Como você liderava, você sabia que era lá, mas possivelmente imagino que você passava o louvor, aí a banda tirava, mais chegava lá e sai. Mas como que era, tipo assim, a sua semana, o seu convívio pessoal também, com a banda e também a sua vida no íntimo, assim, com Deus, assim, na escolha dos louvores, essa, é claro, a gente costuma saber também que principalmente ministro, quando é a vez de ministrar, o pastor de Garcia, um dos ministros aqui, cara, tudo acontece contra a pessoa, né? Tipo, tem dificuldade, vai acabar, tipo assim, o inimigo realmente faz de tudo para que a pessoa não esteja ali presente, que não aconteça, enfim, como que era essa questão de Essa sua batalha vida? existe, né? Essa batalha existe porque existe essa luta, né? Com certeza existe. Ultimamente, assim, lá como a gente faz lá, o pastor eles passa os temas pra gente. Das pregações, Da pregação da série. E, então a gente já tem, né? Já tem a escala para que em semana que vem eu vou ministrar esse tema, já estou orando em cima daquilo. Se Deus, na minha devocional, Deus falar alguma coisa comigo, né, algo pessoal para a igreja, eu tento encaixar aquela música que Deus falou comigo. Mas eu penso também na música que vai encaixar com o sermão do pastor e interligar aquilo, né? Foi final de semana passado, você chegou a ver foi interessante que Deus falou sobre a voz dele, né? E ele falou uma outra coisa, no fim encaixou tudo aquilo que ele queria falar, né? Eu cantei aquela música. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar essa canção. E assim,
convivo com a banda, eu passo até na quarta-feira eu passo as músicas que o pessoal vai tirar. Mas é batalha espiritual, né? E como artista, como um produtor musical, como alguém que busca inspiração para compor uma música, para encaixar dentro do princípio bíblico, depois desenvolver toda a melodia, todo o trato instrumental e tudo mais, como é que nasce isso em você? Como pessoa mesmo, né? Não falando na comunidade, mas como é que Deus trata isso com você? Como é que você sente que, pô, isso aqui não é produto só da minha mente, isso aqui é um produto que está vindo de inspiração de Deus para que eu possa fazer esse tipo de composição? Eu cito uma música chamada Tua Presença, que eu estava muito ministrando bastante, estudando bastante sobre Espírito com verdade, como viver em Espírito com verdade, aqui estudando e tal. Aí eu escrevi a música. Fiz a música, letra e música. Aí eu pego e mostro para os meus amigos, tá? Amorinha, o que você achou? Não, legal. Vamos tocar na igreja. Se a igreja responder, a gente faz para a gravação. Sabe, é isso? Mostra para a Biana, se a gente usar a palavra aqui, ó, tá? É bíblico, tá na palavra, isso aqui tá tudo. A gente tem mais questão do feeling também, né? De sentir como que vai ser também. Então, Tipo assim, essa música eu tava tocando muito lento. Não, essa música tem um andamento mais pra frente e tal. Às vezes você compartilhando com outras pessoas, ajuda a melhorar. A música Tua Graça, eu fiz em parceria com o Beto Tavares, que é da você já ouviu falar. Cara, composição assim, uma vez. Aí eu tava passando uma dificuldade, né? Aí fala aqui, Tua graça me basta, do poder se aperfeiçoar para criar. Uma música assim, que marcou bastante você no seu ministério, com relação ao seu momento ali com Deus, assim, dentro de várias músicas que você compôs, né? Assim, qual que mais seria essa Tua graça? Aí eu lembro desse trecho lá de Paulo. Aí a minha esposa falou assim, e eu estava cantando Tua graça, tava, minha graça te basta, estava cantando. A minha esposa falou assim, estão cantando na primeira pessoa, Tua graça me basta, sabe? Aí começou a nascer essa daí. Aí eu levei pro Beto, né? Já tinha mais ou menos a melodia. Assim, melodia tem bastante, mas eu tenho dificuldade, né? Esse Beto aqui. É o Beto Tavares, ele é da Jocum, hoje ele está em Portugal. Aí, o Beto tem duas músicas aqui, inclusive tinha uma outra música, eu gravei, né, pela frente. Aí cheguei, Beto, tem essa música, me ajuda a colocar a letra, ela tem essa melodia. Aí falou, o Marcelino, ele é Carioca. Aí, uma mineira. Aí ele falou assim, fala pra mim o que Deus falou com você, papapá. Aí eu contei pra ele. Aí ele começou a escrever assim, que legal. Descende dos altos céus. E começou a música assim, descende dos altos céus. Começou a escrever, Tua graça me basta. Escreveu a música assim, escreveu as duas músicas, Tua graça e tua cruz em meia hora. Que coisa. Tem pessoas que têm um dom. E pra mim foi essa Tua graça, foi uma das músicas que mais eu tava passando, tipo, tava escrevendo na carne na época. Meu Deus. E abençoou muitas pessoas, porque muitas pessoas comentam nessa música. Não foi a música, porque é aquilo, né? Quando eu gravei a Tua graça, tinha música entrega, tinha muita musicão, sabe? Então, tipo assim, uma música que não era no mesmo patamar. Então, a pessoa, no CD, a música não chamava muita atenção, né? Então, é isso aí.
E CD sempre a Bíblia, sempre com a igreja. Eu tenho um CD meu. Você tem um. Tenho. Mas CD eu nunca vi. Parte técnica, tu nunca frequentou uma escola de música? Não, Mas hoje tu sabe ler? não. É Deus. É. Esse é o Marcelino. Diferente, né? É. E tem muito músico formado aí com, né, uma série de habilidades, né? Meus irmãos, eu fui uma vez cantar numa igreja chamada Irmãos Menonitas Xaxim. Eles são 3 vezes mais tradicional que a Igreja Batista. Imagina, né? Não, eles cantavam, mas não tinha instrumento no começo. Eram 3 vozes. Ela é playback? Não, só voz. Não tinha Capela? Capela. No começo. Aí eles me chamaram lá, porque que aconteceu? A igreja, eles vieram do outro país e tal. Os adolescentes estavam ouvindo Vineyard. Estavam indo a outras igrejas e ouvindo Vineyard. E indo embora, não querendo ficar mais na igreja. Eles falaram, peraí, nós vamos perder todos os nossos netos, nossas filhas e tal. Aí me chamaram, o pastor me chamou. Aí eu fiquei no hotel lá, o guitarrista foi me buscar no hotel. Aí meu cunhado estava comigo e tal. Aí eu fui conversando com ele, e aí meu irmão? Aí eu sou guitarrista, aí eu estudei em Tatuí, papapá, fui lá, não terminei, estudei só 6 meses em Tatuí e tal. Mas é isso, eu falei, eu tô sossegado, né? Esse daqui eu tô sossegado, esse daqui eu vou... Gente do céu, foi o que mais me deu trabalho. O baterista que nunca tinha feito uma aula, que aprendeu em casa, e era melhor que... Quer dizer, às vezes, enfim, partitura, às vezes também não resolve tudo, né? Não resolve. A letra mata. Mas isso não significa que você não se aperfeiçoou, quem você falou aí. Você se aperfeiçoou. Não significa que você não se aperfeiçoou. Sim, não significa. Então, não é uma diferente da outra. Porque a gente pode, como você colocou, vai sempre aperfeiçoar. Então vai ter que fazer uma aula, porque tá top, mas você vai entender? Né? Então significa, né? Tem uma coisa assim, você ter já desde criança, ter tido a aptidão lá, ter descoberto ali, pode música, pode esse negócio aí desse. Igual, o teu primeiro CD foi quando? O CD vence a hora? Vários anos, se você me engano. Você lembra? Ele viu 20 anos. 20, que saiu agora, né? E aí quando tu pega esse de 20 esse agora, aí vê o Marcelino, qual é o gráfico que você conseguiu enxergar? Na parte espiritual, top. Agora sim, na parte técnica, o que tu acha? Você poderia ter dado mais? Você poderia ter sido mais? Isso. Eu acho que sim. Eu acho que eu poderia, mas eu estou correndo atrás agora. Por exemplo, esse novo DVD agora, o Mauro colocou uns arranjos mais difíceis. Então eu tive que correr atrás, né? Esse é o maestro teu? Ele começou a colocar uns arranjos, mas depois vocês vão ver me derramar. Eu estou fazendo um violão, mas assim, foi um arranjo mais difícil. Já tem no Spotify, né? Spotify esse que você, né? As duas novas acho que tem. Eu postou, acho que Clarice, que cuida do WhatsApp, acho que postaram alguma coisa, acho que tem no Spotify. Não, mas não está fixado, né? Acho que colocou alguma coisa em relação à música da... Então, Marcelo, qual seria o seu conselho para uma equipe que está começando agora na parte técnica, tá? Porque a parte espiritual, cada um sabe do seu chamado, os voluntários, mas sabe que tem um preço. O Marcelino não é hoje Marcelino, de um dia para o outro. Então, quando você vê esse Marcelino de 20 anos, esse agora, aí tu fala assim, poxa, minha trajetória, se realmente na parte técnica. Então, qual seria o teu conselho para uma criança que está começando um ministério agora? Olha, eu sei que no nosso ministério lá, muitos tiveram que me esperar, entendeu? Que tinha muito mais musicalidade, tem, né? O Maurício,
Tem muito, mas eles tiveram que me esperar. Eu acho que é o seguinte, uma criança, né? Ou uma pessoa que está começando, primeiro somos não fazer acepção. Nós somos e procurar sempre esperar. Se aquela pessoa toca mais, ter paciência, esperar, ajudar. Né? Uma vez tinha um baixista na nossa igreja, foi escalado, eu toco baixo, toco na banda, tocava na noite e tal, se converteu para a igreja. E aí foi escalado. Aí complicou o ensaio, complicou o culto. Sabe? Aí o irmão falou, irmão, você estudar mais e tal. Outra escala a mesma coisa. Aí como que a gente fez? O Fabiano falou, Mauri, encosta no fulano. Fala que você pode ajudar ele, você quer ajudar ele. O Mauri sempre é assim. Chegou fulano, posso te ajudar alguma coisa? Você quer ter aula? Vai lá no estúdio, eu dou aula para você. De graça. Olha, de graça. Não foi nenhuma aula. Quer dizer, aí foi na outra escala, a gente vai escalar você enquanto você não se aperfeiçoar, estudar. O que aconteceu? Saiu da igreja. Tanto é que hoje a gente faz audição, né? Hoje a gente faz audição. Para a pessoa entrar no. Sem passar pelo critério técnico. Por quê? O que acontece? Para não expor a pessoa e também que lá na frente que se a pessoa não, sei lá, chegar a hora, vai ter que tirar você, vai escalar você pro seu fim. Nem entra, né? Nem entra. Melhor, Então, tipo assim, né? Cada igreja tem um nível, né? Sim. A gente passou, vem, você canta, se você gosta de cantar, vem com o Ministério do Louvor. Teve uma época a gente passou muita dificuldade com isso daí, porque vem um monte de gente, né? Infiltrar nas quedas da vida depois enfim. Infiltrado. Porque você falou, às vezes, falando, tá melhor simplesmente você pode ter força de que e aí, claro, a igreja não me escalou, a igreja falou que eu sou. O mais antigo do ministério é você? O mais antigo? Né? Então, a trajetória vários já entrou e saiu que não. Sim, mas foram poucos, viu? Foram poucos. Marcelino vive da música hoje? Vive da música no sentido de. Não. Sua atividade primeira ou não? Olha, eu tinha uma empresa, eu trabalhei no ramo de gás por 22 anos, né? Eu quebrei, né? Eu vendi a minha empresa o ano passado, né? Mas passamos um aperto, só eu e minha esposa, a gente praticamente quebrei mesmo, né? Então, eu peguei e vendi. Vendi e aluguei, está alugado o meu depósito, né? E nesse meio período eu tirei o Cresce, hoje eu sou corretor de imóveis. Estou trabalhando nisso agora, corretor de imóveis. E é tão interessante como Deus faz as coisas. Eu entreguei dia 27 de agosto o meu depósito. Uma semana depois me liga um pastor de Portugal. Ô Marcelino, ó, acompanho seu trabalho aqui, acompanho seu trabalho na Vineyards e tal. Queria ver como que faria para você a igreja lá chamada El Shaddai, são várias igrejas lá. Para você vir aqui, como é que faz para você vir aqui aqui na Europa? A gente tem várias igrejas para você fazer uma turnê aqui. Depois de uma semana, pastor Miguel. Talvez esse ano ainda, sei lá. Eles estão para marcar, assim. Mas assim, como que eu, como um depósito de gado, até mesmo na banda era difícil. Eu carregava minha esposa. Carregava gás nas costas, meu irmão. As pessoas não acreditam. Uma vez teve um seminário lá em Piratininga, e eu encostei o carro da Ultragás, todo adesivado, e desci com o uniforme assim. Você não é o Marcelino da Vineyard?
Então, a minha pergunta, Marcelina, é justamente nesse sentido, porque hoje em dia você pensa assim, um pastor, ele vai trabalhar em tempo integral. Se é tempo integral, ele não pode ter outra atividade, porque ele está rua ali, né, para ir para a igreja, para aconselhamento, assistir famílias, enfim, tem uma série de atividades, tá? O próprio preparo, oração e tudo mais. Quando você vê um músico, né, que tem que fazer part-time, tem que fazer meio trabalho, um trabalho secular, né, um trabalho Fonte principal dele. Como renda principal, e ainda assim dar um cavalo de pau e ir lá e fazer um trabalho bem feito na área da música, né? Uma vez, um patrocinador chegou para você, como pessoa mesmo, e falou assim, olha, rapaz, você tem um talento enorme, tem um chamado de Deus, que tal, né? Vamos fazer um investimento em você, para que você então tenha mais tempo, né? Para você se dedicar a esse trabalho artístico, enfim. Não, nunca. Nunca houve? Nunca. É assim, Deus sempre proveu, né? Eu tinha meu trabalho, né? Graças a Deus. Hoje eu tenho meu trabalho. Hoje, na verdade, eu acho que creio que Deus provocou isso, né? Hoje, como corretor de imóveis, eu tenho mais flexibilidade. Sou autônomo, né? Enfim, é tudo pelos telefones de casa mesmo. Então, tenho viajado bastante, né? Graças a Deus. Depois que eu abri mão daquilo, né? Porque mesmo por 22 anos, é uma coisa que é difícil segurar, né? E, enfim, aí a gente está quitando dívida ainda, né? De banco, a gente teve que entrar no banco para tentar tocar, tal, a gente está resolvendo isso. Graças a Deus, Deus está suprindo tudo. Amém. Né? Tudo mesmo. Mas assim, estava a ponto da gente, para tirar dinheiro do banco, ter que piorar a casa, sabe? Não quero isso não. Vamos vender. Vamos vender. Para quem, né? Para quem vou vender? Estava tão perto. Meu vizinho de frente comprou. Meu vizinho de frente. Meu vizinho de frente estava interessado. Eu falei, Robinho, pessoal, você não tem interesse em comprar o carro, não? Ele tem. Porque ele estava pensando que ele trabalha na área de laranja, tem ônibus e tal. Mas a esposa dele estava muito. Tem filha, sabe? Pensando na filha e outra. Ele tem um negócio, mas não sabe até quando que ele tem esse negócio, né? Ele tinha o dinheiro, aí deu certo. Glória de Deus. Interessante, eu tinha oferecido para o mercado que fornecia lá. O rapaz do mercado fez uma proposta para mim. Eu vendi pelo dobro que o cara fez a proposta. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus suprindo isso aí, cara. Sim. Marcelino, sabe que os músicos, né, sofrem muito na parte espiritual, parte palavra e oração. Como que foi a trajetória do Marcelino nessa área? Olha, graças a Deus, eu me converti e na nossa igreja nós tínhamos um pastor que tinha muita oração, que era o pastor Oswaldo, pai do Eliezer, né, de muita oração. Então a gente aprendeu muito sobre oração, muito mesmo, e falava. E depois, na Vineyard, o pastor Newton, que já faleceu, também tinha muita base bíblica e muito também oração. O nosso pastor hoje também. Então a gente sabe que, né, à noite, hoje, pela testemunha, eu vou falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, é a base de tudo, né? A gente tem que estar disfarçado. Para a gente estar em ministério, se a gente não está firmada na rocha. Mas a sua equipe hoje, qual é a trajetória dela? Ela tem essa palavra noite com o pastor, tem oração, ou o povo chega para ensaio, bota música e toca e amém? O que tem? Olha, eu tenho meu grupo caseiro. Todos eles participam do grupo caseiro, então eles têm comunhão no grupo caseiro. Nós temos a nossa banda, por exemplo, tem a minha equipe. Então a gente compartilha no grupo, cada um tem um grupo, a gente compartilha.
às vezes as músicas vão ser essa, a direção que eu te orou é essa, tal. Vamos estar orando e eu creio que Deus a gente vai enfatizar na música tal, que é essa mensagem que eu acredito que Deus quer falar naquela noite, naquele dia. E compartilha, né? A gente chega na igreja, a gente chega como aqui, atropelando tudo, arrumado, né? A gente chega, aí a gente vai passando o som, passa o som. Geralmente a gente ora depois que a gente já fez a passagem de som e o ensaio, né? A gente já está passando o som e tal, depois vamos orar. E lá a gente funciona assim. Meia hora antes, a gente já tem que estar pronto. E a gente vai para a sala com o pastor já está lá, onde vai estar todos os ministérios. E lá a gente vai falar, conversar, para depois a gente orar, para falar como que vai ser. Aí tá. Então, o louvor hoje é com o Marcelino, tá certo? Marcelino, tá certo, tá. A dinâmica do culto ali. O multimídia, tá tudo certinho? Passou as projeções Natal. A quem que vai ficar com as crianças? Eu vou ficar com as crianças. A quem que vai ficar na recepção? A recepção vai ser tal. E vai organizando tudo que vai acontecer no culto. Aí o pastor falar, eu vou ministrar hoje sobre isso, né? E quero que vocês estejam orando para que Deus, eu acredito que Deus vai estar falando isso e tal. Isso funciona bem, Marcelino, no sentido de uma coisa é a organização, né? Alinhamento das coisas, tudo no seu devido lugar. Mas, assim, para mim tem uma palavrinha que é cara, bastante cara, que a gente tem visto nos mais diversos setores aí. Concordância. Sim. Apesar de tudo estar tudo alinhadinho, tudo arrumadinho, está tudo maravilhoso. Mas concordância existe, a sua experiência, com o seu grupo, existe concordância? Sim, existe concordância. E existe liderança. Eu acho que a importância dessa concordância também é você ser bem liderado. Você ser bem liderado, fica mais fácil, né? Então a pessoa está liderando lá, o pastor está ciente de tudo ali. Ele está ali, mas ele está ciente de tudo, né? Então, tudo passa pelo crivo do pastor ali. Então, existe concordância. Os ensaios. Isso é um pouco também, desculpa, Cris, acho que é um pouco também da comunhão também, entre a equipe, falando assim, né? Não sei como que é o relacionamento da equipe contigo, assim, também. E aí, claro, já tem de ensaio, assim, né? Como que rola, como que flui, e aí, o Cris também. A gente tem como eu disse para vocês, está sem problema, não tem problema. Então, para não ter problema, porque a equipe está bem, relacionamento perfeito, assim, sabe? A gente às vezes reveza, troca de equipe, mas sempre é muito legal. Isso parte tudo da questão da liderança. O Fabiano, como líder da equipe do louvor, faz um trabalho maravilhoso. Há uns anos atrás a gente teve problemas. Hoje, né, dos ensaios, a gente não ensaia, a gente passa as músicas, porque as músicas elas são passadas por referência. A música tal vai ser essa referência. Então vamos passar? Vamos passar. Não é ensaio. Ensaio porque ensaio você tem que tocar, repetir a música 5 vezes para você. Não, a gente vai passar a música. Mas todo mundo já escutou, já passou, já tirou. Mas devido ser uma equipe madura, né? Ou seja, os professores já estavam no patamar, né? Só manda falar isso aqui. Já está encaixado, tem o feeling aqui, tá com a banda como. Não, a gente já tira a música na hora. A música já vem pronta. A não ser que tenha uma música nova. Tem uma música nova, não, essa música a gente vai ter que passar mais, porque a música é assim, ela vai encaixando conforme você vai tocando, vai repetindo, vamos tocar de novo. Aí você vê que na terceira vez você toca, ela já encaixou, o baixo já viu como é que vai ser a virada da bateria, aí vai se encaixando, né? Na música nova a gente repete mais vezes. Então só, vamos lá. E aí, por exemplo, tem a questão vocal também, né? Sempre é. Então, tipo assim, estamos saindo firme fundamento. Tirar? Firme fundamento?
firme fundamento, sei lá. A gente, beleza, tocou, começou a tocar aqui, então, beleza, pessoal, para um pouquinho, vou passar as vozes para aqui, tá? Falando, ó, é o seguinte, essa nota aqui não tem, né? Não, tá, a gente discute ali na hora, dá uma passadinha, porque às vezes a pessoa não vem pronta, ainda mais música nova. Tem que dar uma ajudada mais. Tem que dar aqueles 15 minutos a mais ali naquela música. Então, quando você vai colocar uma música nova, coloca as outras 3 que o pessoal está na ponta da língua. Tipo assim, 15 minutos já resolve. Canta as 3 músicas. Então. Aí um domingo pegar 3 músicas novas não dá. Não. Aí não tem como. Lá, Isso aí. lá nessa igreja lá em Curitiba, não sei se você tem lá no Rio Nossa Maria. Aí o workshop perguntou assim, ô Marcelinho, uma pergunta a respeito do repertório. Quantas músicas vocês têm lá no repertório de vocês? Eu falei assim, não, eu vou fazer essa pergunta. Depois eu falo. Quanto vocês têm no repertório de vocês? Acho que umas 380. Quanto? 380. Ele viu que eu fiquei assustado. Falei, vocês? Falei, nós temos um repertório de umas 80. 80 assim, nós que somos da Vineyard. E tem muitas músicas que a gente não toca mais. Tem muitas músicas novas, né? Vocês tocam outras músicas ou só tocam outras que estão tocando? Tocamos, é assim, tudo que tem a ver com a nossa... Claro. Né? Tua, o fundamento não é. só a última aqui. Da tua equipe hoje, a equipe principal lá, quantos vivem da música? Ó, quem vive da música é o Amauri, que ele tem o maestro lá, né? Ele tem tudo. Ele vive, só ele? Só. O resto é tudo meio que secular, tem uma atividade principal, como você assim, todos nós temos. Agora, é uma opção isso ou assim, uma falta de opção? No seu caso, por exemplo, você é um cara talentoso, né? A gente está aqui para rasgar cedo, mas assim, o seu trabalho já desenvolvido já provou, né, que tem uma função de Deus, tem uma direção, né, tem técnica, enfim, tem um trabalho bem estruturado. Mas o fato de você falar assim, eu preciso trabalhar de uma forma, ter um trabalho secular, né, separado aqui da música, né, uma opção sua ou foi uma falta de opção? Eu acho que eu não ia conseguir, a não ser, eu acho que eu não ia conseguir, tipo assim, não tem paciência para dar aula. Só no ministério, eu não sei se hoje eu acho que eu gosto de trabalhar, eu gosto de, né? Eu fui vereador 3 vezes na cidade, eu fiquei como primeiro suplente nessas últimas 2, e eles estão em cima de mim para me sair de novo. Então assim, eu tenho uma história na minha cidade, entendeu? Se Deus quiser me levar para outros lugares, Já vi que eu vou, né? já vi que eu vou. Entendeu? Então foi uma opção. A não ser que Deus fala, não, esse DVD aí, ou tem um irmão que quer investir em mim, assim, claro. Então, o que se arrecada hoje com Vineyard, porque você vende o CD, fica para a igreja. Para implantações e novas igrejas também. Expansão, projetos, Fica para o projeto da igreja. O que a gente recebe nessas viagens que a gente faz, a gente recebe ofertas das igrejas, né? Aí Eles não cobram cachê. Hã? Não cobra cachê. Não, a banda Vineyard, ela estipula um valor. Tá. Ela estipula porque a gente sofreu demais, Eu imagino. né? Teve uma vez que a gente foi no evento, confirmou tudo, o cara fez um depósito de um envelope em branco, apareceu lá o valor. Aí nós fomos, tá bom. Começou. Chegou ontem. Fez na sexta-feira à noite, só vai na segunda. Eu ia no sábado aqui. Nossa. Só para complementar
Eu respondi o Cristiano, porque talvez a pergunta do Cristiano seja assim, poxa vida, tem gente que se desenvolve na música, musicalmente ele se desenvolve no instrumental, no canto e tal. E será que é sempre uma opção ter uma segunda renda? Ou a dificuldade do próprio mercado musical que a pessoa não consegue encontrar um espaço ali para viver só da música? Sei. Não, Qual que é a sua? também a gente talvez na época que a gente poderia ter estourado explodido, a gente segurou, né? A gente deu prioridade, por exemplo, para a nossa igreja, eles não saíram, né? Porque foi na mesma época do Diante do Trono. Inclusive, a gente foi cantar numa igreja, tipo assim, o Diante do Trono gravava com quantos milhões lá, né? A gente fez o DVD, vence a hora com 400 pessoas. Aí uma vez a gente foi cantar num lugar, a irmã falou pro Fabiano assim, Fabiano, vocês cantam muito bem, eu amo essas canções e tal, mas por que vocês não fazem as músicas de vocês? Vocês ficam só cantando música do Diante do Trono. Porque as pessoas pensavam que a música vinha essa hora, era do Diante do Trono. Olha, isso ajudou aí. Questão de deveres e obrigações. Como que funciona? Regras. Na equipe do Ministério do Louvor. Acho que por ser, só parênteses, por a equipe já está no nível tão Não, está muito alto, cara. Não, o nível, mas eu acredito que tenha. Lá no começo, mas tu tem que fazer uma pergunta assim, lá no começo, como é que era? Exato. Aí eu falo assim, cortando o pescoço até chegar. Uma vez, minha amiga era lá no cinema. Eu vi o Milton ministrando, falando assim, olha, o pessoal chega aqui, eu quero entrar no louvor. Eu falei, olha, você vai começar um retroprojetor. Tem uma hierarquia. Eu lembro muito claro isso, o Milton falando, antes do pessoal. E hoje, as pessoas que chegam, eu quero entrar na vida, as regras são essas, os deveres são esses, como que funciona esse? Nós temos um propósito lá, né? Hoje a gente faz assim, a gente tem um papel lá que a pessoa... Você quer entrar no Ministério do Louvor? Beleza, então, você já está batizado? Você participa do grupo caseiro? Você participa do grupo caseiro? E qual grupo? Do grupo caseiro do Marcelino. Tá bom, vou conversar com ele. Marcelino, fulano de tal está querendo entrar no Ministério do Louvor, ele participa do grupo caseiro? O que você me fala? Você acha que está? Então, já tem. Entendeu? Agora, a questão de regra. A questão, chegar no horário. Né? A regra é uma vez com feijão. Porque tá alto, entendeu? Ele já passou no deserto. E é claro, esse pré-requisito, esse formulário que a pessoa preenche, já tem, né? Claro, a pessoa não está apta, e claro, tem um acompanhamento. E você falou que passa agora também por uma audição. A audição não é aquela coisa tão, tipo assim, o cara cantar num nível profissional. É tão requisito mínimo. Sim, claro, vai desenvolver. Você quer tocar na bateria? Tá bom. Quem vai estar com você é o Márcio Soloi. As músicas que você vai tocar vai ser Renemi e tal. Aí é do jeito da pessoa, do jeito de... Exatamente, então vai passar referência para ela. Já era do Alberti, mostra essa talento aqui, né? Marcelino, você deu trabalho, se você for um cara que deu trabalho dentro do Ministério que eu digo musical, né? Você for um cara que, às vezes, subiu, veio um pontinho de soberba, no momento assim você sentiu assim, cara, estou no alto. É agora, né? É agora. Eu sou um cara que, Graças a Deus, não sabe por quê? Porque a gente tinha uma estrutura de pessoas, de pastores, de irmãos firmes em Deus, que sempre foi nosso alicerce, sempre nos puxou para baixo, entendeu? Peraí,
É isso que eu estou falando para vocês aqui. É a respeito de Deus. Então ele sempre, ó, é para Deus, é para Deus. É para Deus. Ah, vocês querem tudo sendo chamado para dar pau. Não se esqueça. É para Deus. Agora a questão de orgulho, gente, a gente tem que estar sempre policiando. Né? A gente tem. Eu tenho um carro bonito, ai, estou orgulhoso do carro. Enfim, tá. A gente sabe que eu falo que bem tranquilo, o Ministério Vineyard, a gente sabe onde a gente está, né? A gente sabe que é Deus, porque é um milagre, gente, fala a verdade, um milagre. Uma banda numa cidade de Piratininga, vocês sabem, né? Sim. Marcelino Cardoso nunca foi numa escola de música, tocava na missa, tocava na igreja do pastor Oswaldo, né? Mas assim, ó, na igreja do pastor Oswaldo a gente já tinha uma palavra que algo poderoso ia sair daquela cidade. Pode falar, né? Ia ser um assombro para o Brasil, a Deus vai fazer através de Piratininga. Gente, a igreja Vineyard é um braço da igreja Batista de Piratininga. Quer queira, quer não, começou. E as suas aspirações, assim, hoje, você é mais maduro, o cara mais consciente de que trabalhar para melhorar e chegar até o ponto agora. Agora você está. Sim, porque tem aquele contrassenso, né? Alguém poderia pensar assim, mas o bom era quando eu estava começando. Né? O bom era quando eu estava cheio de energia, agora acabou. Não, agora você amadureceu. Quais são as suas aspirações? Eu acho que você pode alcançar mais ou aqui tá bom? Não, Deus tem mais, eu creio. Deus tem sempre mais. Hoje vocês vão ouvir no meu testemunho algo que eu vou testemunhar para vocês, de algo que Deus me usou para fazer sem cantar. Sem a pessoa saber que eu era o Marcelino da Vineyard. Isso é muito mais importante que qualquer outra coisa. Sem usar minha voz, sem usar meu talento. Só usando meu testemunho. Usando o testemunho que eu acho que eu estou firmado, é Deus, é Jesus. Eu preciso testemunhar isso para a pessoa. Por isso fala, ser testemunha de Jesus. Isso é a maior coisa que nós temos a gente ser. Nós estamos aqui para ser testemunha de Jesus. Né? Se ele quer usar música, se ele quer usar o meu dom, meu talento, tudo bem. Né? Você está casado há quanto tempo? Casado há quanto tempo? Vou fazer. Eu casei em 2000. Eu casei porque falar que em 2000 não passará, que Jesus. Eu vou fazer 23 anos. 23 anos. Tinha essa profecia? Em 2000 não passará. Então é o que? Casei dia 11 de novembro de 2000, eu casei. Então, como eu sou mais antigo de casamento, posso perguntar. E como que é a vida, né? Marcelino, ministério e esposa. Família. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha casado antes. Casei, né? Minha esposa, a gente não tem filho, né? Mas a gente tem netos, né? Netos do coração. Inclusive, a minha esposa não veio porque meus netos estão de férias, ficaram lá em casa, estão lá em casa. Mas assim, cara, a minha esposa só me fez crescer mais no ministério. Me fez concordância. Isso é bom. Um tópico bem interessante que você compartilhou, só para finalizar também, né? A história do Vineyard, quando você falou que estava parelho com Diante do Trono tinha tudo para estourar, todo esse contexto da sua vida pessoal e da sua vida também ali, estrutura como igreja, onde o Vineyard era um braço da igreja principal, e aí tinha os pastores, a liderança, e não um ministério onde a igreja fazia parte. Tinha de tudo para poder crescer, como você falou, mas acho que se crescesse, talvez a expansão do Ministério Vineyard
talvez não teria tido essa proporção, por ter esse pilar principal de liderança, de sempre afirmar e dar prioridade a essa época que você teve da Divina, Talvez já teria acabado o Ministério Vineyard. Talvez, e claro, até hoje poderia estar a banda, né, ok, mas só que o Ministério como um todo... Teria dado tanto, podia ser algo tipo o Rodão, que vai... Exato. Exato. Acho que é muito interessante esse tópico, muito importante a liderança como um todo ali, de vocês como banda e estrutura de equipe terem esse firmamento na rocha, na palavra, dar prioridade a isso, né? Sempre. Exato. Não que diante do trono não tenha. Exato, mas eu digo o pilar principal dessa época deles. Eles tinham, igual diante do trono, tinha a mesma proporção ali de crescimento. Primeiro a gente não tinha estrutura. Exato, não tinha mais. Então a gente, tipo assim, não podia dar o nosso passo. Exato. Né? Mas assim, hoje a gente não deve imposto para ninguém. Né? A gente está tudo caminhando, tudo zerado. Olha o problema que eles estão enfrentando, né? O pessoal de diante. Sim. Porque cresceram mesmo, com todo o potencial que eles tinham, estrutura, eles cresceram demais e sabe? Acabou, saiu das mãos, sabe? Acabou. E foi a administração interna, né? 4 gols administrativos que acabou com Bom, isso aí. Acho que é isso aí, né? Quero agradecer ao Marcelino, do Ela Vai. É algo que estava no nosso coração, a gente conversou isso na nossa última reunião, da gente ter esse momento. Acredito que acrescentou para cada um aqui. E é algo que eu tenho vivido. O pai sempre me falou, ele falava, acredito que na época lá de Piratininga, ele falava para o pessoal também que tocar por tocar não é louvar. E isso resulta no que foi dito pelo Marcelino, tocar por tocar não é louvar. Se a gente estudar lá no livro de Amós, os sacrifícios, apresentados louvores, a gente consegue identificar 4 tipos de adorador. Aquele que adora com a intenção certa, mas da forma errada. Aquele que adora da forma certa, mas com a intenção errada. E aquele que faz por fazer. E aquele que realmente faz com a intenção e com a forma certa. Então, algo que assim que eu quero deixar de tudo que o Marcelino deixou para a gente, como que a gente vai louvar? Vai ser da forma de chamado ou de voluntariado? E aí a gente tem que procurar ver que o instrumento é o último patamar. O instrumento é aquilo que eu apresentei em alguns estudos aqui, que o instrumento é o último patamar. A nossa vida de oração, de busca individual, vai refletir no nosso coletivo. Eu agradeço a Marcelina aí por estar pelas palavras, né? Ensinamento aqui. Eu espero que Deus abençoe cada dia mais a sua vida. Espero que tenha sido bom para vocês fazer essas trocas de experiência. E que não falamos de música até agora, né? É algo interessante que quando Jesus ele foi até a mulher samaritana, né? Foi para a mulher samaritana, acho que ela não era música. Né? Ele falou que ele procurava os verdadeiros adoradores. Porque quando Jesus olhou para a mulher samaritana, né? Ele desviou o caminho, foi até ela. Ele olhou para dentro dela. E ele viu toda a vida dela. E falou até do marido, né? Cadê seu marido? E ela foi sincera. Aquilo chamou a atenção de Jesus. Ela foi verdadeira ali. Né? Ali,
interessante que eu sempre fico pensando nisso. É um dos versículos, a parte que é mais usada na parte da oração é essa. E a moça, tipo assim, era uma pessoa defamada ali. E Jesus foi lá justamente escolher uma pessoa, né? A gente às vezes fala, mas eu, uma pessoa limpa e tal, né? Não, nós somos no mesmo patamar, né? Somos pecadores, né? E somos nós que Jesus está nos chamando, está nos, né? Procurando um verdadeiro adorador. Vamos orar para levantar. Tem um cafezinho ali para break e agora tem um culto, né? 7 horas. A gente tem esse tempo de. Agora não sei como vai funcionar, vai querer passar o louvor, a gente vai ter de passar as músicas aqui, o pessoal que vai tocar. E aí provavelmente ele toma um café e passa as músicas e vai quando chegar o pessoal a curtir. Agora é 5 horas. 17 horas. Provavelmente então, por isso tem um cafezinho aqui, vai ter um caldo, isso aí. Vai ter uma coisinha boa. Glória a Deus! Vamos orar, vamos. Deu caldinho, hein? Vamos orar. Agradecer também o Marcelinho.